Durante muito tempo eu li sobre Davi como herói, o homem segundo o coração de Deus, o pastor que virou rei, o guerreiro que venceu gigantes, o compositor de cânticos que atravessaram séculos, mas em nenhum desses retratos me explicaram algo essencial. Davi não era um homem livre de ansiedade. Ele era um homem que sabia o que fazer quando ela chegava. E isso muda tudo. Porque a maioria das pessoas imagina que homens de fé vivem em estado constante de paz, clareza e confiança. Mas quando você lê os textos escritos por Davi com atenção, sem pressa e sem filtro religioso, você encontra outra coisa. Você encontra alguém que sente medo, angústia, pressão interna, perseguição, solidão, confusão emocional e pensamentos intensos. A diferença não está no que ele sentia, está no que ele fazia com o que sentia ansiedade. Para Davi, não era negada, também não era idolatrada, ela era processada. E foi isso que mudou minha vida, porque durante muito tempo eu tentei lutar contra a ansiedade do jeito errado, tentava ignorar, tentava reprimir, tentava orar pedindo para desaparecer, tentava me culpar por senti-la. Achava que se eu tivesse fé suficiente, ela não apareceria, mas quanto mais eu tentava controlar, mais ela se fortalecia. Até que eu percebi algo lendo Davi com outros olhos. Davi nunca tratou a ansiedade como um inimigo invisível que precisava ser silenciado rapidamente. Ele tratava como um sinal interno que precisava ser levado para o lugar certo. Davi não corria de si mesmo. Quando você lê os escritos dele, percebe que ele começa falando de angústia com uma honestidade desconcertante. Ele diz que sua alma está abatida, que o coração está inquieto, que os pensamentos se multiplicam, que o medo o cerca, que a pressão é real. Ele não disfarça, não usa linguagem bonita para parecer forte, ele nomeia o que sente. Isso é o primeiro ponto que quase ninguém ensina. Davi não espiritualizava a ansiedade, ele a reconhecia. Ansiedade negada não desaparece, ela se desloca, vira tensão no corpo, vira irritação, vira exaustão, vira autocobrança. Davi entendia algo que muita gente ainda não entendeu. Aquilo que você não traz à luz, dentro de você, começa a te governar em silêncio. Mas reconhecer não era o fim do processo, era o começo. Depois de reconhecer, Davi fazia algo ainda mais profundo. Ele falava com a própria alma, não com o público, não com inimigos, não com circunstâncias. Ele se dirigia para dentro e confrontava o que estava acontecendo ali. Ele perguntava por que sua alma estava abatida. Não como alguém curioso, mas como alguém que assume responsabilidade espiritual sobre o próprio interior. Ele não dizia, eu sou assim. Ele dizia, o que está acontecendo comigo agora. Isso mudou minha forma de lidar com a ansiedade. Porque percebi que muitas vezes eu estava tentando resolver a ansiedade com distração, quando o que ela pedia era atenção consciente. Davi entendia que a alma precisa ser pastoreada, e quem não pastoreia a própria alma acaba sendo arrastado por ela. Mas o ponto mais poderoso vem agora. Depois de reconhecer o que sentia e confrontar sua alma, Davi reposicionava o foco. Ele não tentava gerar alívio imediato, ele gerava alinhamento. Davi não dizia para si mesmo que tudo ficaria bem de forma vazia. Ele lembrava a própria alma de quem Deus era e do que Deus já tinha feito. Ele trazia a memória espiritual para dentro do caos emocional. Não para negar a dor, mas para impedir que ela se tornasse absoluta. A ansiedade cresce quando o presente parece maior do que qualquer referência de esperança. Davi quebrava isso lembrando experiências reais com Deus. Livramentos passados, direções recebidas, presença percebida. Isso é muito diferente de repetir frases prontas, é trazer consciência histórica da relação com Deus para dentro do agora. E aqui está algo que poucos percebem. Davi fazia isso mesmo quando não sentia a melhora imediata. Ele não esperava a emoção mudar para se alinhar. Ele se alinhava primeiro, a emoção vinha depois. Muita gente hoje tenta vencer a ansiedade esperando sentir algo diferente. Davi fazia o oposto. Ele escolhia uma posição espiritual mesmo com o coração inquieto. E tem mais. Davi transformava a ansiedade em linguagem diante de Deus. Ele escrevia, cantava, falava, não para performar espiritualidade, mas para organizar o caos interno. Quando você dá linguagem ao que sente,
Você tira o poder difuso da ansiedade e a transforma em algo nomeável, enfrentável, direcionável. Ansiedade sem linguagem vira peso. Ansiedade com linguagem vira oração honesta. Davi não buscava parecer forte diante de Deus. Ele buscava ser verdadeiro, e isso criava espaço para restauração interna real, não superficial. Outra coisa que mudou minha vida ao observar Davi foi perceber que ele não tomava decisões importantes no auge da ansiedade. Ele esperava, se recolhia, processava, alinhava, só depois se movia. Ansiedade acelera, fé amadurecida desacelera. Davi entendia que agir sob pressão interna confunde propósito com alívio. Muitas decisões erradas não nascem da falta de fé, mas da tentativa desesperada de parar de sentir algo. Ele esperava a alma se alinhar antes de agir. Não para eliminar o medo, mas para não ser governado por ele. E talvez o ponto mais esquecido de todos. Davi aceitava que existiam períodos. Ele não transformava um estado emocional em identidade permanente. Ele sabia que havia dias bons e dias difíceis, momentos de clareza e momentos de confusão. E isso não o fazia duvidar do amor de Deus. Hoje muita gente entra em crise espiritual porque acha que sentir ansiedade significa retrocesso. Davi entendia que sentir não é falhar. Permanecer desalinhado é. Ele permanecia buscando mesmo quando a alma estava inquieta. E isso, aos poucos, produzia descanso verdadeiro. Quando eu percebi isso, algo mudou em mim. Parei de brigar com a ansiedade como se ela fosse prova de fracasso espiritual. Passei a trotelar como um convite ao alinhamento, um sinal de que algo dentro precisava ser reorganizado diante de Deus. Davi não venceu a ansiedade tentando ser invulnerável. Ele venceu aprendendo a permanecer. Ele não correu de si mesmo. Não se anestesiou espiritualmente. Não se puniu por sentir. Ele levou tudo para o lugar certo. E esse lugar não era o controle, era a presença. Talvez hoje você esteja tentando vencer a ansiedade do jeito errado, tentando calar pensamentos, tentando se distrair, tentando se culpar, tentando parecer forte. Talvez Deus não esteja te chamando para parar de sentir, mas para aprender a processar, como Davi fazia, reconhecendo o que sente, falando com a própria alma, reposicionando o foco em quem Deus é, esperando antes de agir, transformando a ansiedade em oração honesta, permanecendo mesmo sem alívio imediato. Isso não elimina todos os dias difíceis, mas muda completamente a forma como você atravessa eles. A ansiedade deixa de ser um abismo e passa a ser um sinal. Um convite, um chamado à consciência espiritual. Se essa mensagem falou com você, comenta com sinceridade. Eu estou aprendendo a pastorear minha alma. Se esse conteúdo te ajudou, deixa um like para que mais pessoas descubram que fé madura não nega emoções, ela as organiza diante de Deus. E se você quer caminhar com uma fé profunda, real, sem máscara espiritual e sem fuga emocional, se inscreve no canal. Aqui a fé não se apressa, ela permanece consciente. Que Deus te fortaleça, te alinhe e te sustente.